A cidade perdida da China. Você já ouviu falar de cidades que desapareceram como se nunca tivessem existido? E se eu te contar que em uma região remota da China existe uma cidade tão antiga que suas histórias parecem mais lenda do que realidade? Um lugar onde cada pedra guarda segredos, onde as sombras parecem ter vida própria e onde viajantes juram ouvir vozes que não pertencem a este mundo? Hoje você vai conhecer a história da misteriosa cidade antiga de Xicheng, também chamada de a Cidade do Leão. Xicheng foi fundada há mais de 1.300 anos, durante a dinastia Han Oriental. Localizada no sopé do Monte Wuxi, era um centro próspero de comércio, cultura e política. As ruas eram largas, os portões imponentes e 5 enormes portais de pedra marcavam a grandiosidade da cidade. Era uma cidade feita para durar séculos. Mas algo aconteceu. E hoje, Xicheng está debaixo d'água, escondida no fundo de um lago artificial. Em 1959, durante a construção da hidrelétrica de Xinyan, a região foi inundada, e com ela, Xicheng desapareceu sob mais de 40 metros de água. Os moradores foram realocados e nunca mais voltaram. O que ninguém esperava era que, décadas depois, mergulhadores encontrariam a cidade praticamente intacta. Escadarias, muralhas, templos e estátuas ainda permanecem de pé, como se o tempo tivesse parado no exato momento em que as águas a cobriram. Hoje, Xicheng é conhecida como a Atlântida da China. Mas o que mais impressiona não é apenas sua preservação, e sim as histórias contadas por mergulhadores que ousaram explorá-la. Imagine mergulhar em águas turvas, com a lanterna iluminando apenas alguns metros à frente. De repente, as torres de pedra surgem diante de você como fantasmas do passado. Muitos mergulhadores relataram sentir que estavam sendo observados. Alguns juram ter ouvido tambores antigos ecoando nas profundezas. Outros afirmam ouvir vozes sussurradas, como se os antigos moradores ainda vagassem pelas ruas submersas. E há relatos ainda mais perturbadores. Um mergulhador contou que viu figuras humanas caminhando pelas vielas da cidade debaixo d'água. Sombras que desapareceram assim que ele se aproximou. Mas afinal, quem realmente viveu em Xicheng? A cidade era lar de comerciantes, artesãos e nobres. Era cercada por muralhas defensivas e tinha uma organização tão avançada que era considerada uma das cidades mais seguras da região. Documentos antigos falam sobre rituais dedicados a dragões aquáticos, guardiões dos rios e das chuvas. Segundo as lendas, esses dragões exigiam respeito e oferendas para manter a prosperidade. E muitos acreditam que quando a cidade foi inundada, os espíritos desses dragões despertaram, condenando o lugar a nunca descansar em paz. Uma das marcas mais famosas de Xicheng eram seus 5 grandes portões, cada um dedicado a uma direção: norte, sul, leste, oeste e o portão central. Esses portões eram cobertos de esculturas de leões, fênix e dragões. Hoje, mergulhadores dizem que os portões ainda estão lá, silenciosos, como guardiões eternos. E alguns afirmam que, ao atravessar o portão central, é possível sentir uma pressão estranha, como se o próprio ar da água ficasse mais pesado. Alguns mergulhadores relataram falta de ar súbita, mesmo com tanques cheios. Outros afirmaram que suas bússolas giraram sozinhas, perdendo completamente o norte. Na década de 80, arqueólogos receberam permissão para explorar a cidade. Mas, curiosamente, muitas das pesquisas nunca foram publicadas. Oficialmente, alegaram problemas técnicos. Extraoficialmente, alguns pesquisadores disseram que encontraram símbolos estranhos gravados nas paredes mais profundas. Símbolos que não pertenciam a nenhuma escrita chinesa conhecida. Um deles chegou a afirmar que Xicheng pode ter sido construída sobre ruínas ainda mais antigas, de uma civilização que desapareceu sem deixar rastros. Outros foram além. Sugeriram que a inundação não foi apenas uma obra do homem moderno, mas uma repetição de um ciclo. Como se a cidade já tivesse sido engolida antes e ressurgido.
Hoje, Xichen atrai aventureiros e mergulhadores do mundo todo, mas poucos têm coragem de passar muito tempo lá embaixo. As águas são frias, a visibilidade é baixa e os relatos de presenças são cada vez mais frequentes. Um mergulhador alemão contou que, em uma de suas expedições, sentiu alguém segurar seu braço no fundo do lago. Quando olhou para o lado, viu uma mão pálida saindo de uma janela submersa. Ele entrou em pânico e subiu rapidamente à superfície. Outro, chinês, disse que viu lanternas vermelhas acesas dentro de uma antiga taverna de pedra. Mas ao se aproximar, tudo estava vazio. Essas histórias nunca foram comprovadas, mas continuam a atrair curiosos e caçadores de mistérios. Xichen não é apenas uma ruína submersa. É um lembrete de como o tempo e a natureza podem transformar até as maiores cidades em silêncio. Mas também é um lembrete de que algumas histórias nunca morrem. Os moradores realocados ainda contam para seus filhos e netos sobre as últimas noites antes da inundação. Muitos dizem que ouviram tambores rituais vindos do monte, como se a cidade já soubesse o destino que a esperava. A cidade do leão permanece escondida, guardando seus segredos no fundo do lago. Talvez seja apenas um local histórico, preservado pelo acaso da água. Ou talvez seja muito mais que isso, um portal para o passado, um lugar onde os espíritos ainda vagam. Ou até mesmo um aviso para as próximas gerações. E você? Teria coragem de mergulhar em Xicheng, caminhar por suas ruas silenciosas e encarar os olhos esculpidos dos dragões que guardam os portões? Ou, ao ouvir uma voz chamando seu nome no fundo do lago, você fugiria sem olhar para trás?